O relógio da vida recebe corda apenas uma vez e nenhum homem tem o poder de decidir quando os ponteiros pararão. Agora é o único tempo que você possui. Viva, ame e trabalhe com vontade. Não ponha nenhuma esperança no tempo, pois o relógio pode parar a qualquer momento. No final da década de 1930, o corpo de um homem foi encontrado nas ruas de Chicago com esse bilhete no bolso. Ele tinha uma relação com o primeiro as da Marinha Americana e também com Al Capone. Senta e lá vem a história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Um spoiler, daqui a pouco o Al Capone vai entrar nessa história, hein? Al Capone foi um dos mais notórios gangsters dos Estados Unidos durante a era da Lei Seca. Felizmente essa era já passou, mas não a de malfeitores, principalmente online. Pensando em sua segurança na internet, eu indico o uso de uma VPN. Se você não sabe, VPN é uma rede privada virtual. É como se você acessasse a internet de um local seguro, mesmo estando em um Wi-Fi público. Numa VPN, as informações trafegam criptografadas e o seu local de conexão pode ser mudado. Isso permite acesso a conteúdos que sejam bloqueados em seu país, como por exemplo alguns streamings. Além da VPN, você também tem o Surfshark One, que possui antivírus e monitoramento de dados pessoais com alertas quando você é exposto a vazamentos de suas informações pessoais. Acesse surfshark.com/aviões para ganhar 4 meses extras de Surfshark. Ah, sei não, Lito, eu preciso de uma VPN? Claro que precisa, e você pode experimentar por 30 dias, e se não gostar, receberá o seu dinheiro de volta. Clique no link da descrição e acesse surfshark.com/aviões para ganhar 4 meses extras de Surfshark. Eu vivo viajando e estou sempre de Surfshark. De volta para nossa história de gangsters. Em 1915, durante a Primeira Guerra Mundial, os primeiros combates aéreos criaram um novo conceito de bravura, o as da aviação. Para atingir tal status, um piloto de combate deve abater ao menos 5 aeronaves inimigas. Esse é um dos carimbos no passaporte de um herói de guerra, reconhecendo tanto a coragem quanto a destreza e eficiência de um militar numa situação de extrema pressão. Hoje em dia, adquirir tal reconhecimento é menos comum. Afinal de contas, a tecnologia possibilita o uso de drones, mísseis de longo alcance, e então os combates aéreos diretos ali, os dogfights, são cada vez mais raros. Um contexto muito diferente do vivido por Butch O'Hare. Inclusive, o próprio apelido, Butch, já foi mais popular nos Estados Unidos para se referir a um homem considerado durão. Quem aí se lembra daquele filme, o Butch Cassidy and Sundance Kid? Pois é, se você não lembra, você é novinho. De origem irlandesa-alemã, o destemido Edward Butch O'Hare nasceu em 1914, em St. Louis, no Missouri. Quando ele tinha 14 anos, os pais se separaram. Aí o pai se mudou para Chicago, O'Hare, onde se consolidou como advogado. O Butch ficou com a mãe e as irmãs em sua cidade natal, até ingressar na Western Military Academy, em Illinois. Em 1933, depois de concluir os estudos na Escola Militar Preparatória, o Butch ingressou na Academia Naval dos Estados Unidos em Annapolis, em Maryland. 4 anos depois, ele serviu no couraçado New Mexico, onde ficou em missão por 2 anos. Em seguida, em 1939, o Butch começou o treinamento de voo na Estação Aeronaval de Pensacola, na Flórida. Sua primeira aeronave foi o bimotor N-3N, construído pela Naval Aircraft Factory. O modelo era conhecido como Perigo Amarelo. A segunda aeronave foi o Stearman, modelo 75. Com o fim da guerra, esse modelo se popularizou no ramo de pulverização e em shows de acrobacia. Retornando aos estudos de Butch, ele avançou para o comando do T-6 Texan, um monomotor que foi produzido por mais de 25 anos e é muito conhecido no Brasil por causa da Esquadrilha da Fumaça, da Esquadrilha Oi. E o O'Hare também treinou acrobacia e artilharia aérea no Boeing
P-12. E ainda pilotou o bombardeiro de mergulho Volt Corsair, não confundir com o Skipper do filme Aviões, tá? E também o torpedeiro Douglas TBD Devastator. Em 1940, com seu treinamento de aviação naval concluído, ele entrou para o 3º Esquadrão de Caça, o VF-3, a bordo do porta-aviões Saratoga. Durante essa missão, o Butch operou os modelos Grumman F-3F e F-2A Buffalo. O'Hare se destacou com suas habilidades excepcionais de voo, e assim como metade do seu esquadrão, ele foi avaliado com nota máxima em artilharia. Em 1941, o seu porta-aviões entrou em manutenção, e aí ele foi transferido para o Enterprise. E foi desse porta-aviões que Butch pilotou um Wildcat pela primeira vez, a aeronave que o colocaria nos livros de história. Em 1940, o caça Grumman Wildcat entrou em operação na Marinha dos Estados Unidos e do Reino Unido. E a partir de dezembro de 1941, o modelo se destacou como principal avião de ataque e escolta na frota dos aliados em combates no Oceano Pacífico. 7 de dezembro de 1941 é um marco na história da aviação mundial. Foi quando o Serviço Aéreo Imperial da Marinha Japonesa atacou de surpresa a base naval de Pearl Harbor, lá em Honolulu, no Havaí. Todos os 8 navios de guerra dos Estados Unidos que estavam ali foram danificados, sendo que a metade afundou. Foram mais de 2.400 baixas americanas e cerca de 1.200 feridos. Em resposta, os americanos declararam guerra contra o Japão e entraram oficialmente na Segunda Guerra Mundial. Com isso, os Wildcats entraram para o combate, para rivalizar contra o Mitsubishi A6M0. E apesar da superioridade da aeronave japonesa nos quesitos de manobrabilidade e velocidade, o Wildcat tinha maior capacidade de absorver danos em combate, com uma pesada blindagem e tanques de combustível autosselados, além de maior potencial bélico. Ele tinha 3 metralhadoras .50 em cada asa. Uma outra boa vantagem do modelo americano era a navegação, com instrumentos de precisão que permitia aos pilotos encontrarem as pistas de pouso nos porta-aviões, mesmo com baixa visibilidade. Apenas durante a Guerra do Pacífico, foram mais de 15.000 voos de combate dos Wildcats, que destruíram 1.327 aeronaves inimigas e teve 191 baixas. Por outro lado, a estimativa é que os Zeros destruíram 1.550 aeronaves americanas. Um outro caça da frota japonesa era o bombardeiro Mitsubishi G4M, apelidado pelos aliados de Betty. Considerado um alvo fácil porque ele explodia com poucos tiros, esse avião também era chamado de isqueiro voador, ou charuto voador, por causa do formato. E nas forças japonesas, o modelo era conhecido por Hiko. Ele tinha uma blindagem não muito boa e era um avião leve para a categoria, o que deixava ele veloz e com elevado alcance também. Mas era fácil de derrubar. E ela foi a aeronave mais usada em missões no Pacífico pelo eixo. E apesar das quase 2.500 unidades produzidas, quando a guerra chegou ao final, tinha apenas 160. Em 11 de janeiro de 1942, enquanto Butch e os outros oficiais do 3º Esquadrão jantavam, o Saratoga foi atacado por um torpedo japonês. E o porta-aviões estava no sudoeste do Havaí, e aí teve que ser enviado para a costa oeste para reparos. O VF-3 de Butch foi transferido 20 dias depois para o porta-aviões USS Lexington. Menos de um mês depois, em 20 de fevereiro de 42, Butch O'Hare atacou sozinho uma formação de 9 bombardeiros G4M que se aproximavam do Lexington. O'Hare tinha apenas 27 anos de idade e estava pilotando um Wildcat quando identificou essa força inimiga se aproximar para atacar. Sem o apoio dos demais aviões de sua formação, o tenente O'Hare se posicionou entre o porta-aviões americano e os Betty japoneses. Não tinha muito o que pensar, e sem auxílio atacou repetidamente a curta distância, enfrentando o fogo intenso de metralhadoras e canhões. Graças à sua mira extraordinária, o O'Hare aproveitou cada disparo a curta distância, porque além da desvantagem, porque era 9 contra 1, ele estava com uma munição muito limitada, e ele conseguiu abater 5 aviões, danificar severamente outro e afastar 3 bombardeiros inimigos do alvo. A ação foi considerada uma das mais ousadas, se não a mais ousada da história da aviação de combate nos Estados Unidos. E sem dúvidas,
tamanha coragem salvou o Lexington, que tinha capacidade para 78 aeronaves e 2.790 tripulantes. Em dezembro de 1943, a revista Time descreveu Butch O'Hare desta maneira: ele era um garoto gordo, tímido, amante de livros e apaixonado por pãezinhos de padaria. O seu pai, um advogado de St. Louis, batizou-o como Edward H. O'Hare, mas o bairro o apelidou de Butch. Com músculos firmes e não mais gordo, ele era ainda o Butch quando recebeu seu diploma em Anápolis e seguiu para Pensacola para treinar como aviador da Marinha dos Estados Unidos. Sozinho contra 9 bombardeiros que rugiam em direção ao alvo, Butch O'Hare abateu 5, danificou um 6º e dispersou o restante. A Marinha e os Estados Unidos estavam orgulhosos. Por mais alguns meses, o Lexington serviu em diversas missões na região do Mar de Coral, na costa nordeste da Austrália, até ser afundado pelos próprios americanos em maio de 1942, evitando que ele fosse capturado por forças do eixo. Já a carreira militar do Butch durou mais 18 meses. 2 meses depois dele se tornar um ás da aviação, ele foi convocado do Pacífico Sul para Washington, onde recebeu a Medalha de Honra do Congresso das mãos do presidente Roosevelt. E ele foi o primeiro integrante da Marinha a alcançar esse feito durante a Segunda Guerra Mundial. E ele foi promovido a comandante. A imprensa registrou uma fala de Butch sobre esse combate. Não tinha muito o que fazer além de atirar neles. Um cara simples, né? E não esqueçam de um bilhete que foi encontrado no bolso de um homem, tá? Daqui a pouco. Eu já contei que o Mitsubishi G4M era um avião fácil de ser abatido, né? Por isso os japoneses passaram a priorizar as operações noturnas. E na noite de 26 de novembro de 1943, O'Hare liderou o primeiro ataque noturno de caças lançados de um porta-aviões pela Marinha dos Estados Unidos. Antes de eu contar o desfecho dessa operação, é importante dizer o que aconteceu nos dias anteriores. Entre os dias 20 e 23 de novembro de 1943, os Estados Unidos articularam a sua primeira grande ofensiva na região central do Pacífico, a Batalha de Tarawa. O alvo principal era o atol de Betchel, onde os japoneses haviam construído uma forte estrutura. A tropa americana reuniu 17 porta-aviões, 12 encouraçados, 8 cruzadores pesados, 4 cruzadores leves, 66 contra-torpedeiros e 36 navios de transporte. A tropa terrestre reuniu 35 mil soldados. As defesas costeiras reagiram e depois de 3 dias intensos de batalha, os americanos conquistaram o território, mas o custo foi altíssimo. Mais de 1.000 mortes entre os aliados e 4.500 mortes no eixo. Apenas 17 japoneses que defendiam a ilha sobreviveram e foram capturados. Como resultado, os aliados avançaram suas bases rumo às Ilhas Marshall e às Filipinas. Na época, a estratégia da Marinha Americana foi muito criticada. A opinião pública reagiu a primeira vez que um desembarque anfíbio americano enfrentou resistência durante a Segunda Guerra. Centenas de militares americanos nunca tiveram seus corpos repatriados. Foi uma das campanhas mais devastadoras nas Ilhas Gilbert e Marshall. E a estratégia dos aliados era impedir o avanço do Império do Japão no Teatro do Pacífico. A região estava sob o controle japonês, fazia 2 anos, e era usada como base para aviões e navios. Isso era uma ameaça às rotas marítimas dos aliados no Pacífico. 3 noites depois dos aliados neutralizarem esse território sob o domínio do eixo, o agora tenente-comandante Butch avançou com sua formação para capturar mais uma posição nas Ilhas Gilbert. Ele foi o primeiro a pousar em Tarawa, com a região conquistada. Tarawa é o nome do atol e capital da atual República de Kiribati, o único país do mundo com territórios nos 4 hemisférios do globo terrestre, além de ser o primeiro a mudar de ano devido ao fuso horário. Retomando aquela noite ao fim de 1943, O'Hare pilotava um Grumman F-6F-3 Hellcat, o modelo que substituiu o Wildcat. Foi o caça-aliado que mais derrubou aeronaves durante a Segunda Guerra. Com uma razão de subida muito superior à do Mitsubishi Zero, foi esse modelo que permitiu a superioridade americana na área do Pacífico. E apesar de sua resistência e segurança para os padrões da época, foi dentro de um Hellcat
que o destino de O'Hare mudou. Após a difícil vitória do ataque de Tarawa, os soldados americanos estavam com os ânimos elevados, enquanto os japoneses buscavam revanche. Eles atacaram novamente o porta-aviões dos Estados Unidos que estava naquela região, e isso foi feito durante a noite. Para localizar os bombardeiros, o melhor recurso dos americanos eram os sinalizadores. O Butch passou o briefing para sua tropa. Pelo rádio, disse ao seu ala: escolha o lado que quiser. E a resposta foi: fico com bom bordo. Entendido, disse Butch. E essa foi a última mensagem. Traçadores brilhavam ao redor de seu avião. O Butch se afastou e abateu mais um caça japonês, o 9º na trajetória militar. Em seguida, ele desapareceu na escuridão. Nos dias seguintes, Butch O'Hare foi declarado desaparecido em combate. O seu superior, o contra-almirante Arthur Hadford, declarou: Butch, com os aviões que o acompanhavam, salvou minha formação de impactos certeiros de torpedos. Eu o recomendo para uma segunda medalha de honra do Congresso. Ficou registrado que naquele voo o Butch salvou a formação 2 vezes. E até hoje não se sabe se o avião foi abatido por fogo amigo ou de uma outra aeronave Grumman, ou se foi atingido por um japonês. Ele tinha 29 anos de idade. A sua aeronave nunca foi encontrada, nem mesmo em buscas e expedições contemporâneas de mergulho naquela região. Em 9 de dezembro de 1943, a notícia do desaparecimento de Butch O'Hare chegou para sua família. A mãe, a esposa e a filha Kathleen, de apenas 10 meses. Um ano depois, ele foi declarado morto e sua viúva Rita recebeu 2 condecorações póstumas, a Purple Heart e a Navy Cross. Em 1945, o ano em que a Segunda Guerra Mundial acabou, o O'Hare recebeu a sua primeira homenagem póstuma. O contratorpedeiro da Marinha Americana DD-889 recebeu o seu nome. 4 anos depois, o coronel Robert McCormick, que era editor do Chicago Tribune, sugeriu que o nome do aeroporto Orchard Depot, de lá de Chicago, fosse alterado em tributo a Butch O'Hare. Ficou bem melhor o nome, né? E assim aconteceu. Em 19 de setembro de 1949, o aeroporto de Chicago, em Illinois, recebeu o nome Aeroporto Internacional de O'Hare. Eu adoro esse aeroporto. O local foi construído em 1942 como uma fábrica de aviões da Douglas Aircraft Company, justamente quando Butch batalhava em intensos combates aéreos no Pacífico Sul. Entre os aviões que foram produzidos em Chicago estava o C-54 Skymaster, usado durante o conflito para o transporte de tropas e suprimentos. Com o fim da Segunda Guerra, a fábrica foi convertida num aeroporto civil com o nome do herói de guerra. Inclusive, lá no terminal principal do aeroporto de Chicago existe um memorial para o piloto Butch O'Hare, com uma réplica do Grumman F-4F Wildcat, que é a aeronave que o consagrou como ás da aviação. O aparelho que está lá em exposição, inclusive, ele foi recuperado do fundo do lago Michigan, onde ele afundou durante um treinamento em 1943. Aí você está perguntando, e o bilhete que estava no bolso? E o bilhete? Então, se você lembra lá do começo do vídeo, eu disse que Butch nasceu em St. Louis. Então, qual será a relação do piloto com Chicago? Por que um dos aeroportos mais movimentados do mundo tem o nome dele? A resposta está no bilhete. 3 anos antes do seu feito de maior bravura, o O'Hare perdeu o seu pai. No dia 8 de novembro de 1939, Easy Eddie foi morto a tiros enquanto dirigia o seu Lincoln Zephyr. A polícia encontrou com ele o bilhete e uma pistola semiautomática. Ao contrário do filho, o Edward Joseph O'Hare não era militar. Era um advogado muito bem sucedido. E um de seus clientes de maior destaque foi Al Capone, provavelmente o mandante do seu assassinato. Durante o julgamento do gangster, o O'Hare pai forneceu evidências da sonegação fiscal que incriminaram o seu ex-cliente. E aí já viu, né? Existe até um boato de que Easy Ed contribuiu com a polícia para que o seu filho Butch fosse aprovado na Academia Naval. O certo é que, uma semana depois de Ed morrer, Al Capone saiu da prisão. Foi liberado antes de cumprir toda a sua pena de 11 anos por conta do estado de saúde. Curtiu esse vídeo? Que história, hein? Agora você já sabe de onde veio o nome do aeroporto de Chicago, O'Hare. Então, ó, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito e considere apoiar, ó. Ajuda bastante a gente continuar fazendo essas pesquisas. O seu nome aparece junto com esses amigos que apoiam o canal e você tem acesso a conteúdos exclusivos às vezes, tá bom? Um grande abraço e até o próximo voo.